Fala pessoal, a gente está vendo movimentos artísticos e é impossível a gente falar deles sem falar sobre África. Professor, como assim? Essa arte não é toda europeia? Esses movimentos artísticos eles surgiram na Europa, mas é impossível falar de movimentos artísticos sem falar das contribuições africanas para esses movimentos e para a arte como um todo. A gente viu que os artistas modernos eles rejeitavam vários valores da sociedade europeia da sua época, principalmente os valores relacionados às artes das escolas de artes, da academia, onde a mímese, ou seja, a imitação da realidade através da arte, era algo que era muito valorizado nas academias de arte. Mas para os artistas modernos isso não tinha mais a mesma importância do que tinha antes. A Europa passou por diversas transformações científicas e tecnológicas no século XIX, que foi quando surgiu os primeiros movimentos que questionavam o valor da arte da academia. Essas modificações na sociedade europeia, como o surgimento da eletricidade, os automóveis, a própria câmera fotográfica, criou uma nova forma de ver a arte. E essa arte muito realista, objetiva e figurativa perdeu um pouco sua mágica. Enquanto isso, nesse mesmo período, a Europa estava dividindo o território africano em colônias. Vários países da Europa estavam colonizando o território africano. E dentro desse processo de colonização, havia uma mentalidade de que a Europa era uma cultura superior à cultura africana. E aí os europeus achavam a cultura africana primitiva e inferior e pouco avançada. Muitos europeus achavam que a cultura africana não tinha tanta importância quanto a cultura europeia. E esse pensamento reflete até os dias de hoje. E como os europeus enxergavam a cultura africana de um modo inferior, eles não consideravam que os povos africanos fizessem arte. Ainda assim, vários pesquisadores, historiadores e arqueólogos trouxeram objetos produzidos pelos povos africanos para a Europa, através das expedições que eram realizadas nesse processo de colonização. E dentro dessa movimentação desses objetos culturais, os artistas modernos eles conseguiram ter contato com esse tipo de objeto, que são obras de arte, e eles perceberam nessas obras como elas eram poderosas, como elas eram diferentes daquela arte que eles estavam achando sem graça e pouco coerente com a sociedade modernizada. Então vários artistas como Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Gauguin, Paul Klee, André Derain, Constant Brancusi, entre outros artistas modernos, tiveram contato com essas obras e isso foi bastante influenciador na hora de produzir essas obras modernas. O cubismo, por exemplo, ele traz aquela ideia de geometrização e fragmentação da figura muito baseado nessas máscaras africanas, onde você tem figuras que não são completamente humanas, você tem uma simplificação do rosto e também uma geometrização dele, e é possível perceber essa influência dentro do trabalho do cubismo, não só do Pablo Picasso, mas de vários cubistas. Ernest Kirchner, que é um artista muito importante do movimento expressionista, também teve bastante contato com essas obras de arte africanas. E elas tinham esse poder, essa vitalidade e essa magia porque elas eram utilizadas de uma forma bem diferente da arte europeia. Vários povos utilizavam essas máscaras como forma de proteger e captar a força vital de um ser humano ou de um animal na hora de sua morte. E elas traziam essa coisa ritualística, essa coisa religiosa e muito poderosa esteticamente. Você observa essas máscaras e você vê que a relação com a realidade dentro dessas obras é muito mais transcendental, ou seja, muito mais divina, sobrenatural. E esses movimentos foram parte importante de perceber essas outras culturas que antes eram tidas como primitivas, como culturas que têm um valor
muito grande e que contribuem para a nossa riqueza cultural da humanidade. Embora uma parte das pessoas não consigam entender que esses preconceitos eles vêm desde esses séculos, onde acham que existem culturas que são superiores do que as outras. E é isso, pessoal. A África tem bastante produção artística, tanto dessa época quanto contemporânea, que a gente vai ver mais tarde. E é isso.